Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum, soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de próstata, tipo de câncer mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. A campanha mundial Novembro Azul, criada na Austrália em 1999, promove a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata e os cuidados com a saúde masculina. Este é o nosso assunto de hoje, aqui no Saúde e Qualidade de Vida, que já está entrando no ar. Olá! O Saúde e Qualidade de Vida está começando e hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o urologista Dr. Áureo Felipe Norberto Duarte, nosso convidado, que vai falar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez ao Saúde e Qualidade de Vida. Um prazer recebê-lo, doutor. Prazer, muito obrigado pelo convite. É um prazer de ter a oportunidade, mais uma vez, de a gente divulgar e conversar sobre um tema tão importante para a nossa saúde aqui em Santa Maria e no mundo todo, né? Como foi colocado no início por ti. Para todos, né, doutor? Sem dúvida. Doutor, já começamos então lhe perguntando, doutor, qual a importância da campanha do Novembro Azul para estimular aí os homens, né, de maneira geral, a cuidar da sua saúde? Bom, a campanha do Novembro Azul, como a campanha recente que nós tivemos do Outubro Rosa, ela tem uma grande importância no sentido de divulgar, de derrubar alguns mitos errados que existem em relação à próstata. E para ter uma ideia, assim, a próstata é um órgão que muito pouca gente sabe qual é a função dela, qual é a posição que ela fica, qual é a importância dela, mas todos, através do Novembro Azul, entenderam que ela representa, em termos de câncer, em termos de neoplasia, um dado, tem um papel importante na saúde masculina pelo dado de mortalidade que ela representa, pelo dado de complicações da doença e, fora os tumores relacionados com a pele, os tumores cutâneos, é o tumor mais presente entre os homens. E é um tumor que também tem uma grande importância da campanha, que ele, descoberto precocemente, praticamente mais de 90% dos casos, em algumas situações mais de 95% dos casos, ele é curável. Então é uma campanha que não é uma campanha que se faz com o objetivo que não se chega a lugar nenhum. No momento em que se descobrir precocemente essa doença, a gente consegue curar a doença. Então daí a importância da gente divulgar qual é a faixa etária que tem que ir no médico, quais são os grupos que tem que procurar a pesquisa da doença, o que se pode fazer com a doença depois da descoberta. Hoje tem uma série de informações que a gente passa para a campanha que dão segurança para o homem de procurar o seu médico. Doutor, o senhor citou a palavra mito, né? Agora há pouco, eu já aproveito e lhe pergunto, é mito ou verdade que os homens, também de forma geral, são menos cuidadosos com a saúde do que as mulheres? Ainda existe uma certa síndrome de super-homem, né? Do homem ser o poderoso do lar, e na realidade isso deveria ser um pouco invertido, porque as mulheres acabam vivendo mais que os homens e mesmo procuram a busca da sua saúde de forma mais frequente. Elas têm o hábito, por exemplo, de ir no ginecologista desde os 12, 13 anos de idade, quando tem o início da menarca, né, com as primeiras menstruações. Então ela já tem um acompanhamento da sua saúde desde muito cedo. Desde muito cedo, desde a infância. Isso é um hábito que é criado.
E o homem não, o homem acha que ele não vai ter nada nunca, então por isso que o homem é menos cuidadoso com a série de situações, tanto não só em relação à próstata, mas no uso do fumo, no uso de bebida de álcool, uma série de coisas que a mulher evita devido aos danos que pode causar à sua saúde, o homem acaba facilitando o uso dessas substâncias tóxicas. E na saúde da próstata também, isso é um exemplo que ocorre. As mulheres fazem a prevenção do câncer de mama, do câncer do colo de útero com muito mais frequência, com muito mais dedicação à necessidade da prevenção do que os homens fazem. Então, a busca por essa prevenção é importante, não só para a saúde individual de cada pessoa, mas também pela saúde coletiva, que envolve questões econômicas, tudo. Porque um paciente com tumor avançado, ele vai ter não só problemas próprios para a sua saúde, mas significa internações prolongadas, sofrimento, uma série de coisas que a campanha busca isso, a descoberta precoce da doença para que se possa curá-la e evitar o avanço dessa doença, né? Doutor, o senhor comentou agora há pouco, né, da questão das meninas, né, que começam os cuidados muito cedo. Exato. Né? Isso, na verdade, é uma questão de cultura, né? Principalmente, né, com relação à mãe sempre presente, orientando. Não faltaria daqui a pouco uma maior conscientização para os pais, né, também fazerem isso desde cedo com os filhos, né, com os homens? Com certeza. O que acontece hoje, o homem é treinado pelas suas gerações, tudo, de que ele tem que estar bem saudável, que tem que estar bem, que ele está pronto para a vida, que ele não precisa ser orientado sobre nada. Como o senhor falou, um super-homem. Exatamente. Aquela ideia, né, de força. Adolescente, a gente tem que frequentar muito mais academia sem se preocupar com as questões de saúde. Só que o que acontece? Existem alguns cuidados de prevenção, de orientações que tem que começar desde cedo. Por exemplo, existem alguns exageros hoje na própria adolescência, no início da vida adulta, com o uso de anabolizantes em academia, que a gente sabe, com excessos da própria atividade física feita de forma desorientada, que pode ter repercussões no futuro, inclusive sobre a saúde sexual, sobre a própria saúde da próstata, dependendo do que for usado. Então a gente tem que ter um certo cuidado com a saúde desde jovem, a gente tem que orientar os filhos sobre isso. Hoje já se vê no consultório do urologista muitos jovens procurando o médico em função de alguns problemas que eles apresentam no início da sua vida sexual, algumas dores que eles sentem, algumas coisas que podem ser corrigidas às vezes de maneira simples e às vezes até com alguma orientação simples feita no consultório. As meninas, elas têm essa orientação muito precoce, conversando com a mãe, conversando dentro da sua casa e na busca, principalmente, na busca do seu médico, do seu ginecologista, para discutir os problemas que elas enfrentam desde cedo. E o homem tem a mania de dizer, e alguns fazem isso com uma certa arrogância, com uma certa... falam em voz alta, eu nunca vou no urologista, eu nunca vou nisso, porque eu estou bem de saúde, porque eu sou o cara, não preciso nada. E quando procuram o serviço médico, já estão em situações, às vezes, de doença avançada, que causam uma precariedade muito grande na sua saúde. Então, situações que poderiam ser evitadas, dando tanto qualidade quanto quantidade de vida, não ocorrem essas situações porque não foi feita a prevenção, não foi corrigido o problema no momento certo. Então, daí a importância dessas campanhas que a gente faz, né? O senhor comentou agora há pouco também, eu vou pegando alguns ganchos, né? Por exemplo, quando o senhor falou em academia, o senhor se referiu mais à questão justamente talvez desse uso de anabolizantes ou mais também a questão de fazer força, doutor? O que pode ser prejudicial e que deve ter um cuidado maior? A difusão de academias de atividade física é uma coisa espetacular, maravilhosa para a saúde. Para a saúde, né? Só que ela tem que ser feita com boas orientações de profissionais sérios, que são 99% dos profissionais. Eu estou falando de algumas exceções que existem, às vezes, de cultura de crescimento de massa muscular, em que se chega a um ponto em que há exageros no uso de algumas medicações. Existem medicações que não existem nem no comércio farmacêutico brasileiro e que algumas pessoas usam para estímulo hormonal, para crescimento, sem proteção nenhuma do seu corpo. Pode trazer lesão no fígado, pode trazer lesões com atrofia testicular, uma série de coisas assim,
que tem que ser pensada antes de se usar isso. Se vale Muito a pena... prejudicial, doutor. Exatamente, prejudicial porque são medicamentos sem controle nenhum, que buscam um ganho de massa muscular muito rápido, de forma imediata. Exagerado. Exagerado e que traz muita complicação a nível de testículos, a nível do próprio hormônio masculino, porque as células que naturalmente produzem o hormônio no nosso corpo acabam atrofiando. Mas isso, como eu disse, são exceções. Santa Maria tem várias academias, conheço vários profissionais e a atividade física tem que ser feita, tem que ser mantida em todas as idades, mas, desde claro, que bem orientada e com os cuidados, de maneira correta. Uhum. Doutor, para que a gente possa também deixar muito claro para os nossos telespectadores, o que é a próstata? A próstata é um órgão que ela tem uma função no sistema reprodutivo, tá? Ela solta um líquido. Vou falar de forma bem simples para as pessoas entenderem. No ejaculado masculino, que vai em direção ao útero, para que haja a fertilização do óvulo pelo espermatozoide, a próstata tem um líquido que ela contribui com a velocidade, com a lubrificação desse líquido que é ejaculado. Então essa é a função dela é reprodutiva. Tá? Ela não tem função em termos de manutenção da ereção, da parte sexual, não tem nenhuma função em questão de libido, nem nada. Ela tem uma função reprodutiva. O objetivo da próstata é, através do líquido prostático, facilitar o movimento dos espermatozoides em direção ao óvulo durante a fertilização. Uhum. E o câncer de próstata? O que é exatamente? É importante a gente saber assim que a próstata ela tem doenças diferentes, né, para tentar entender o que é o câncer de próstata. Uma delas, que é a prostatite, que é a inflamação da próstata, o processo inflamatório, ela pode ocorrer inclusive em meninos jovens com 18, 19 anos, até pessoas com mais de 80, 90 anos de idade. A prostatite, o que ela faz? Ela provoca um processo inflamatório e como a próstata ela envolve o canal da urina, a uretra, esse processo inflamatório incha a próstata e causa dificuldades, às vezes, repentinas para urinar, com dor e pode dar bastante febre também. Inclusive altera um dos exames, que depois provavelmente a gente vai falar, que é o PSA, de forma abrupta, muito rápida. O paciente tem um PSA de 0,5, vamos dizer que é um padrão bem baixo, e aparece de uma semana para outra com PSA de 20. Isso é bem característico de uma prostatite, de uma inflamação que pode ocorrer em qualquer faixa etária. E que não tem nada a ver com câncer. Não tem nada a ver com câncer, não é um fator que predispõe ao câncer e dá sintomas repentinos. O paciente está bem, tudo perfeito, urinando normalmente, e repentinamente ele começa a ter dificuldades para urinar, dor a urinar e um jato diminuído e às vezes com períodos inclusive febris. Eu comparo sempre no meu consultório, para o paciente ter um entendimento, a prostatite com a amidalite aguda. Por exemplo, tu está bem, aí daqui a pouco tu começa a ter dificuldades para engolir, começa a ter dificuldades de passar alimentos, de passar água, até de falar. Por quê? Porque uma glândula na tua garganta inchou e fechou o canal. Esse processo de fechamento é parecido com o que ocorre na próstata no canal urinário. Tá? Esta é uma das doenças. A outra doença que existe, que é a hiperplasia de próstata, que é o crescimento benigno, tá? Que ocorre em homens também numa faixa etária mais velha, assim como o câncer de próstata, que é uma doença benigna, é o crescimento da próstata sem que haja transformação das células. Ou seja, existe uma hiperplasia, ela aumenta de volume e vai comprimindo a próstata, o canal da urina, e causa dificuldades para urinar, a pessoa começa a urinar mais vezes à noite, começa a urinar mais frequentemente durante o dia, tem dificuldades para começar o ato da micção, que é a doença benigna. E o câncer de próstata, pessoal, que é o termo... Esse segundo que o senhor falou aí já é digamos assim, é um pouco além, é um pouco mais grave, digamos assim, do que a prostatite. É uma doença diferente. Um pouco mais complexa. Exatamente, é uma doença diferente, que ela ocorre com a idade. A maioria dos homens são atingidos pelo crescimento da próstata. E assim, o crescimento é muito diferente de um homem para o outro, e como o crescimento provoca sintomas também é diferente. 2 homens, por exemplo, com próstata grande, uma próstata que tem em média 25 gramas, 2 homens com próstata de 50 gramas, vamos dizer. Um pode ter sintomas obstrutivos, ter bastante dificuldade para urinar, e o outro não sentir absolutamente nada.
Por isso a gente não usa hoje o critério puramente do tamanho da próstata para indicar algum tratamento clínico ou cirúrgico. A gente usa também outros dados, como a sintomatologia e principalmente algumas referências em exames de ultrassom, de avaliação de fluxo urinário, para ver se esse homem está retendo urina ou não. Este é um crescimento benigno, ele é uma doença que também não leva ao câncer de próstata e que causa dificuldades para o homem urinar. Tá? Por terceiro, existe o câncer de próstata, que é o nosso tema aqui hoje, né, que é o que a gente está conversando. E aí essa explicação eu vou deixar para o próximo bloco. Nós vamos agora a um rápido intervalo, seguimos em seguida aqui, né, logo após o intervalo, com esse importante assunto de hoje, falando sobre a prevenção, né, do câncer de próstata neste Novembro Azul. Nós já voltamos, não saia daí. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Quem tem amigo tem sorte. E quem é amigo internet tem a chance de ganhar grandes prêmios. São mais de 43 mil reais em prêmios com sorteio em 22 de dezembro. Para concorrer, basta estar com as mensalidades em dia. São 2 scooters elétricas, 2 iPhones 12 mini 128 GB, 2 TV LG 4K de 55 polegadas e 1 ano de Amigo TV Prime grátis. Assinante Amigo Internet. Acesse sejaamigo.com.br e acompanhe a promoção. E se você ainda não assinou, corre lá. Amigo Internet. Viva conexões reais. Hold on. Hold on. You are not alone. E o Saúde e Qualidade de Vida já está de volta e hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Áureo Felipe Duarte e o assunto é claro, Novembro Azul, câncer de próstata, prevenção do câncer de próstata. No bloco anterior eu havia perguntado para o doutor o que era exatamente o câncer de próstata e ele estava falando sobre algumas outras doenças, né, doutor, da próstata. Exato. E estava chegando, né, especificamente no câncer de próstata para nos dar a explicação. Então, gostaria que o senhor continuasse, doutor, o que é exatamente o câncer, então, de próstata? Bom, relembrando rapidamente o último bloco, a gente falou sobre a prostatite, que é a inflamação da próstata, e sobre a hiperplasia benigna da próstata, que é uma doença que é muito comum e que ela cresce a próstata de forma benigna, ela cresce de forma homogênea, ou seja, toda ela cresce da mesma forma, todo o corpo da próstata cresce ali e acaba comprimindo o canal da urina lá na saída, dando dificuldades para urinar. Doutor, esses dois aí, os tratamentos são tranquilos para fazer? O processo inflamatório, que é a prostatite, é tratado normalmente com antibióticos. Medicação. Geralmente são
O fator que causa o processo inflamatório são bactérias, né? São bactérias geralmente nossa mesmo, elas não são adquiridas nem em ato sexual, porque o pessoal tem muito mito de que tu pega esses processos num banheiro sujo ou em contato com alguém. Até existem algumas doenças sexualmente transmissíveis que podem causar esses processos de prostatite, de inflamação. Mas o mais comum que ocorre é por bactérias do nosso corpo, porque nós não temos o corpo estéril, nosso corpo tem bactérias que nos contaminam, que são naturais, e mesmo que a gente tenha uma boa higiene e tudo, elas podem contaminar a via urinária e causar infecção. Então, isso causa prostatite e tu trata com antibiótico como qualquer infecção. A hiperplasia de próstata, ela é tratada normalmente com medicamentos. Tem medicamentos que ajudam a melhorar o fluxo da urina, eles não diminuem o tamanho da glândula, mas eles são utilizados para melhorar o fluxo da urina. Por quê? Porque eles tratam a musculatura que envolve a próstata e o final da bexiga, deixa ela mais flácida, deixa ela mais soltinha para a passagem da urina. Vamos usar esse termo assim para as pessoas entenderem. Então é como se um caninho tivesse bem tenso, apertado, e aquele medicamento deixa ele com mais facilidade para a urina passar no meio dele. E ela não volta para o tamanho normal, doutor? Não. Voltar para o tamanho normal, isso seria a terceira linha de tratamento, que eu ia falar agora, que é o tratamento com medicamentos que são bloqueadores hormonais. A única maneira de eu diminuir o tamanho da próstata com medicamentos são bloqueios hormonais. O bloqueador hormonal, que existe a dutasterida e a finasterida, que pode ser associado a esse outro medicamento que afrouxa a passagem da urina, que são os alfa-bloqueadores, ele tem que ter um certo cuidado no uso pela idade do paciente, pelos riscos que ele pode causar afetando a questão da testosterona, que ele bloqueia a transformação da testosterona em dihidrotestosterona, ou seja, ele afeta em alguns pacientes questões de libido, existem consequências da parte sexual em função do uso desse tipo de medicamento. Mas é um medicamento excelente para diminuir o tamanho da próstata. Então a gente pode usá-lo desde que o paciente não apresente os efeitos colaterais consequentes desse uso de bloqueio hormonal. O paciente tem que ser acompanhado pelo médico, tem que ser orientado sobre isso. Se interromper o medicamento, os efeitos colaterais passam e ele pode manter o uso aí, tá? Se ele manter o medicamento de forma contínua, a princípio a próstata se mantém com um bom tamanho, mas ela pode voltar a crescer apesar dos medicamentos, pode seguir aumentando, e aí a gente tem a terceira linha de tratamento nessa área, que é as cirurgias endoscópicas, geralmente, que é uma raspagem, um túnel que é feito na próstata para o paciente melhorar o fluxo urinário e conseguir que volte a ter um bom jato urinário, uma boa pressão. Funciona muito bem, o resultado é excelente, é uma cirurgia de baixo efeito colateral, muito bem suportada. É por vídeo, doutor? Feita por vídeo. Raramente se faz cirurgias abertas para o crescimento benigno da próstata, só para próstatas imensas, muito grandes, mas isso é muito raro de se ver hoje em dia, né? Até pela busca das campanhas de prevenção, o paciente acaba descobrindo a doença benigna também numa fase mais inicial. Bom, isso é quanto à doença benigna. É importante a gente lembrar dessa questão da doença benigna, da hiperplasia, porque muitos homens justificam que não vão ir no médico porque não estão sentindo nada. Eles chegam e dizem, mas eu estou urinando bem, eu não urino à noite, eu não levanto de noite para urinar, o meu jato está forte, tranquilo, eu urino bem espaçadamente durante o dia, o que eu vou fazer no médico? Não tenho nada, vou ficar procurando doença lá? Só que o que acontece? Esses sintomas que eu estou citando aqui agora, que é a dificuldade para urinar, jato diminuído, o fato de urinar à noite, são sintomas da doença benigna da próstata. É a hiperplasia benigna que faz com que o crescimento da próstata comprima o canal e cause dificuldades para urinar. O câncer de próstata não causa isso no início. Por quê? Porque ele é uma bolinha pequenininha que tem lá num cantinho do lado de fora da próstata, geralmente, e essa bolinha não vai apertar o canal da urina. Ela está crescendo, está se desenvolvendo e não vai haver mudança do jato urinário. Por isso, não ter sintomas não é sinal de que não tenha câncer. Pode ser sinal que não tenha hiperplasia, mas não sinal de que não tenha câncer. Então é importante procurar o médico independente de sintomas.
Pois é, eu ia já lhe perguntar na sequência os sinais, né, os sintomas, né, do câncer de próstata. Então não tem como saber, né, doutor? Exatamente. O câncer de próstata, que seria a terceira doença que nós falaríamos em relação à próstata, que é importante conhecer as outras duas para a gente saber as diferenças que tem e não basear que não tem os sintomas das outras, então não pode ter câncer. As três doenças, pessoal, são totalmente independentes. Uma não causa a outra, tá? Uma não leva a outra. O câncer de próstata ele só vai dar sintomas obstrutivos, sintomas de dificuldade para urinar, quando ele já está numa fase muito avançada, porque ele deformou a próstata e acaba causando uma obstrução a nível uretral, tudo do canal da urina. Então, aguardar sintomas para câncer de próstata é uma péssima conduta para o seu próprio corpo. Tu tem que procurar um médico independente dos sintomas. É claro que o paciente pode ter duas doenças juntas, né? Pode ter hiperplasia e o câncer, então ele tem dificuldade para urinar e tem o câncer também presente numa fase inicial. Mas aí os sintomas são por causa da hiperplasia e não por causa do câncer. São duas coisas distintas. São duas coisas distintas que podem ocorrer. Porque o tumor ele tem que ser descoberto na fase em que ele ainda é pequeno, de preferência que está localizado só de um lado da próstata, que ele não envolveu os dois lados, o lado direito e o lado esquerdo, que isso tudo significa já um tumor mais avançado. Doutor, com relação, se nós falarmos de fatores de risco, né? Quais são os principais fatores de risco para o câncer de próstata? Assim, tem vários estudos em termos de prevenção com hábitos, tudo, mas nada que possa dizer, assim como a gente tem claramente para os tumores de pulmão, tumor de bexiga, tumor de rim, que a gente sabe que principalmente o fumo é muito contributivo para isso. Na próstata a gente não tem nenhum fator muito claro. Existiam alguns trabalhos mostrando que pessoas que têm o hábito de ingesta de proteína com muito consumo de carne vermelha, tudo, poderiam ter um índice maior de câncer de próstata do que as pessoas que consomem mais produtos como peixe. E comparando, por exemplo, a população japonesa que migrou para os Estados Unidos, tinha um trabalho mostrando que a população japonesa que adquiriu os hábitos de consumo de proteína americano tem um índice maior de câncer de próstata. Existem fatores, por exemplo, como atividade física, que é de forma geral, isso não é só para o câncer de próstata, ela não diminui a incidência do câncer de próstata, mas faz com que o comportamento do tumor em pessoas que têm o hábito de uma boa atividade física regular seja menos agressivo. Isso provavelmente por um papel melhor do sistema imunitário, não tem nada desenhado em termos de trabalho que possa se afirmar claramente, mas é o que se supõe, não é? Já que a atividade física ajudando sempre, né? Exatamente, doutor? A atividade física é fundamental a vida toda para todas as doenças e na oncologia ela tem papéis importantes hoje, a gente sabe que ela tem um papel grande. Outra coisa, assim, tem alguns fatores que aumentam o risco de tumores mais agressivos, principalmente quem tem histórico de câncer de próstata na família, pai, avô com histórico de câncer de próstata. Isso aumenta, pode até dobrar a incidência de câncer de próstata nessa população. Por isso são homens que têm que procurar mais jovens o médico de forma mais precoce. E aí entra, pode-se falar na questão então da hereditariedade, doutor? Alguns fatores genéticos facilitam a incidência do câncer de próstata. E isso faz com que pessoas que têm histórico familiar aumentem a frequência de tumores. Os tumores em homens da raça negra também é mais agressivo, tem um comportamento um pouco mais agressivo. E se tu tem os dois fatores associados, a questão racial e a questão do histórico familiar, tem que, a partir dos 40 anos por aí, já tem que se buscar a presença do tumor de forma mais precoce possível. Uhum. Se o senhor tivesse que falar então em prevenção, né? Como prevenir, né, o câncer de próstata? A recomendação que tem hoje é fazer a busca do urologista através de um exame anual, que é recomendado em torno de 50 anos de idade. Existem recomendações um pouquinho diferentes de uma sociedade para outra, mas a média se recomenda até a partir dos 50 anos de idade. E a busca do exame de próstata que é feito através do PSA hoje, que é um exame de sangue
que se tem há mais de 20 anos, que foi extremamente importante na descoberta precoce da doença, e do toque retal. Tá? Já houve uma contestação, inclusive eu conversei sobre isso em alguns programas já, da sociedade, algumas pesquisas da Task Force, que é um grupo de pesquisa americano, sobre que não valeria a pena se buscar fazer o screening para câncer de próstata, que os custos, os valores e o índice de tumores que se achava na população geral eram muito pequenos, que deveria se deixar as coisas evoluírem e procurar só quando realmente a doença estivesse mais avançada. Que isso não melhoraria a mortalidade em termos de grupo geral, entre os homens em geral. Esse trabalho já foi revertido, os resultados dele, era um trabalho que estava cheio de falhas na sua linha de pesquisa, e hoje isso não é mais recomendado por nenhuma sociedade de urologia do mundo. Tá? Então, hoje ainda se recomenda o screening, ele deve ser feito, ele diminui o índice de mortalidade, e principalmente, não é só o índice de mortalidade, a gente tem que pensar também em diminuir a complicação de um tumor avançado. Que o tumor de próstata, quando avança, ele afeta principalmente a estrutura óssea. Os ossos são o principal local onde dão as metástases, e ele é muito sofrido, ele causa muita dor, causa muita angústia, ansiedade para o paciente, ele está sempre abaixo de analgésico, com dificuldade para caminhar, com dificuldade de sentar, de se mobilizar. Então a busca da descoberta e da cura precoce do tumor não é só evitar a mortalidade, mas evitar as complicações que um tumor avançado também pode dar. Está certo. Bem, nós estamos conversando com o Dr. Áureo Filipe, nós vamos agora a mais um intervalo aqui no Saúde, voltamos em seguida. Até já! Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Quem tem amigo tem sorte. E quem é amigo internet tem a chance de ganhar grandes prêmios. São mais de 43 mil reais em prêmios com sorteio em 22 de dezembro. Para concorrer, basta estar com as mensalidades em dia. São 2 scooters elétricas, 2 iPhones 12 mini 128 GB, 2 TV LG 4K de 55 polegadas e 1 ano de Amigo TV Prime grátis. Assinante Amigo Internet. Acesse sejaamigo.com.br e acompanhe a promoção. E se você ainda não assinou, corre lá. Amigo Internet. Viva conexões reais. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Hold on. Saúde e qualidade de vida está de volta. Hoje estamos recebendo o Dr. Áureo Filipe, Norberto Duarte, está aqui conosco, falando sobre a prevenção do câncer de próstata, sobretudo neste mês, dedicado ao assunto, que é o Novembro Azul. Doutor, seguindo no tema,
Gostaria de lhe perguntar, o senhor até já comentou no bloco anterior rapidamente, mas eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais agora para a nossa audiência com relação aos exames, né, doutor? Quais exames são feitos para investigar o câncer de próstata e qual exame confirma o diagnóstico propriamente, doutor? Certo. Bom, quando o paciente vai no consultório, a gente faz um histórico geral, é claro que a consulta ela não é só direcionada para o câncer de próstata, né? A gente tenta ver a saúde dele como um todo, que essa é a função do médico, até para tentar identificar algumas outras coisas, e se não for da nossa área, se for algo muito afastado, que a gente não consiga diagnosticar ou tratar, a gente vai encaminhar para algum colega para que possa tomar a conduta geral, porque o corpo é um só, então não adianta a gente focar só naquilo. Mas especificamente sobre a próstata que a gente está buscando, basicamente o que a gente faz é um PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal, que é feito também no consultório. Esses dois exames conseguem nos identificar a grande maioria das neoplasias prostáticas. Hoje tem alguns exames que ainda não são rotineiros, mas que são colocados em prática também em algumas situações. Nós temos um exame que se chama ressonância magnética multiparamétrica, que é um exame de ressonância específico para a busca do câncer de próstata, e ele é um dos primeiros exames de imagem que pode nos dar informações sobre áreas suspeitas de câncer de próstata. Ele ainda não é utilizado para diagnóstico definitivo, ninguém está autorizado ainda, por exemplo, a ressonância paramétrica, multiparamétrica, ela tem alguns valores que são utilizados dentro de alterações que existem dentro do exame, mas mesmo que existam alterações grandes na ressonância, eu não estou autorizado, por exemplo, a operar um paciente só com a ressonância. Tá? O diagnóstico definitivo é sempre feito pela biópsia. A biópsia pode ser pedido quando tem uma suspeita num toque retal, que é numa nodulação da próstata, numa área mais endurecida que apareça, ou quando existem alterações do PSA suspeitas. Na ressonância, quando existem alterações também, a ressonância nos dá a vantagem de, além de verificar a presença dessa alteração, ainda tentar definir um local onde possa direcionar a biópsia. Assim como o toque retal também nos dá essa informação. Então, sempre que o urologista tiver informações sobre um nódulo, ele passa para o radiologista, que é quem faz a biópsia, por ultrassom, para ele direcionar a biópsia para lá. A biópsia como é que é feita? É feita através do reto também, com agulha, onde mínimos fragmentos da próstata são retiradas e mandadas para o patologista para que haja uma análise daquele tecido e verificar se realmente é um tumor que está dando as alterações encontradas no exame clínico que foi feito. Tá? Existem pacientes que têm tumores, às vezes, que são justamente os mais agressivos, em que só o toque retal se altera. Tu não tem alterações do PSA, por quê? O nome do PSA por si só já explica isso, ele se chama antígeno prostático específico, ou seja, é uma proteína que é específica da próstata. Se o tumor que tem lá dentro ele é muito diferente do tecido prostático, ele tem tendência a ter uma agressividade muito maior, de crescimento muito maior do que um tecido mais próximo ao tecido normal. E, em função dele ser muito diferente, a produção do PSA também é menor nessa fase inicial. Então, não dá para a gente basear só em PSA. Tem que fazer PSA, o toque, suspeitando de alterações em algum dos dois, o médico vai optar em encaminhar o paciente para a biópsia ou, em algumas situações, pedir uma ressonância multiparamétrica antes. Mas a rotina mais comum é encaminhar para a biópsia. E, dependendo do resultado, a gente pode ou não indicar o tratamento para o câncer, porque aí a gente já vai ter um diagnóstico definitivo. Outra coisa que é bom salientar, biópsia, tudo deu suspeita e biópsia deu negativa. Esse paciente tem que ter um monitoramento um pouquinho mais frequente, que a biópsia, como é uma agulhazinha que entra, nada impede que essa agulha tenha entrado do lado da lesão e não tenha se conseguido captar a célula tumoral. Então tem que monitorar, ver se o PSA vai continuar aumentando, ver se o nódulo suspeito no toque vai crescer também. Existe um protocolo que é feito no consultório, de acordo com os achados daquele paciente, para que ele volte com a frequência um pouquinho maior
para monitorar essas variações que ocorreram no exame anterior. Doutor, ainda rapidamente a respeito falando de exames, como é que está o acesso, né, a esses exames de maneira geral, para quem não possui um plano de saúde, não tem um plano particular hoje em dia? Sim. Aqui em Santa Maria a gente tem um serviço de referência para acompanhamento dos pacientes privados em geral muito bom, tanto no Hospital de Caridade quanto nos outros serviços de radiologia que tem na cidade. Vários nos fornecem uma estrutura muito boa para isso. E no SUS também, como nós temos o Hospital Universitário com serviço de urologia excelente, que ele é uma referência hoje, vários pacientes são encaminhados para lá. Eu não saberia te dizer em termos de tempo, muita coisa ficou um pouquinho freada agora com a questão da pandemia e muitos diagnósticos ficaram dificultados em função da pandemia, não só pelo trâmite natural dentro do sistema público, mas também pela não busca do médico pelas pessoas que ficaram em casa. E a nossa faixa etária do câncer de próstata, que é de mais idosos, foi uma das que mais ficou em isolamento ali. Hoje nós temos uma demanda reprimida, que até nós estávamos conversando sobre isso antes ali, em todos os consultórios da cidade e certamente no SUS também, porque muita gente que não foi no médico nos últimos 2 anos praticamente, ou 1 ano e meio pelo menos, acabaram todos vindo agora, no momento que as coisas estão mais sob controle, né? Isso pode estar sobrecarregando, não saberia te dizer isso em números hoje, mas certamente deve estar havendo um pouco de sobrecarga na busca do diagnóstico. Essa demora, isso chegou a agravar alguma possível situação? Por exemplo, no seu consultório, o senhor, né, chegou a encontrar alguém que em função da pandemia ficou quieto em casa e tinha algum problema que de certa forma se agravou agora? Não só no meu consultório, mas colegas que eu trabalho basicamente no Hospital de Caridade ali, a gente faz mais clínica privada, mas conversando se vê a presença de vários tumores avançados. Eu operei tumores renais esse último mês, aí, num volume de tumores muito grande. Nós operamos vários pacientes com neoplasia renal, que é uma neoplasia que é de achado muito ocasional, porque ela muitas vezes não dá sintomas mesmo em situações muito avançadas, e alguns tumores muito grandes a gente acabou recebendo que provavelmente teriam sido diagnosticados mais precocemente se não fosse o afastamento dos consultórios médicos que a pandemia obrigou as pessoas a manter. Né? Doutor, com relação ao tratamento, como é o tratamento para o câncer de próstata? Bom, o grande objetivo da campanha do Novembro Azul é o tratamento da doença inicial, o mais precoce possível. Exatamente. Hoje o tratamento que se chama Gold Standard, que é o tratamento ouro que se chama no mundo inteiro, ainda é a prostatectomia radical. Ela é que os trabalhos, a imensa maioria dos trabalhos, mostram como tendo melhor resultado, que é a remoção da próstata através de uma cirurgia, que é diferente daquela cirurgia que nós falamos no início, que é só um túnelzinho que é feito para melhorar o fluxo. O objetivo aqui não é melhorar o fluxo, o objetivo aqui é tirar a próstata inteira, junto com as vesículas seminais e em algumas situações junto com linfonodos que tem do lado ali, porque a gente tem que tirar o foco, a presença de qualquer célula tumoral que está localizada ali naquela região. Então tu tem que remover a próstata de alguma maneira. Tá? Esse é o padrão de tratamento. Em alguns pacientes, e isso também tem que ser colocado para o paciente, existe a possibilidade de se tratar a lesão localizada com radioterapia. Essa é uma outra forma de tratamento, que nós temos serviços muito bons aqui em Santa Maria também. A radioterapia, normalmente, ela é indicada em situações que o risco cirúrgico é muito alto ou que o paciente faz a opção de fazer a radioterapia ao invés da cirurgia. Por questões pessoais dele, ele decide fazer a radioterapia em vez da cirurgia. Mas a tendência sempre é tu tentar fazer a cirurgia. Até porque a cirurgia, por exemplo, se ela permanecer alguns indícios de presença de tumor no pós-cirurgia, tu pode fazer uma radioterapia complementar. Enquanto que o inverso é muito complicado de fazer. Tu operar um paciente já irradiado é difícil pelas aderências, pela situação do tecido localizado. Né?
Então, o melhor sempre, no meu ponto de vista, nos estudos que a gente faz, é fazer a cirurgia quando a lesão está localizada. Se utiliza também da quimioterapia nesses casos de câncer de próstata? A quimioterapia é utilizada em câncer de próstata, mas em situações muito avançadas. Aliás, existe o tratamento da doença avançada, que é o que a gente não quer que ocorra, ele parte primeiro pela hormonioterapia, que é um bloqueio hormonal, porque o hormônio masculino, ele não causa câncer de próstata, viu? Isso já foi extremamente estudado, é uma coisa importante a gente saber, porque muitos homens hoje fazem reposição de hormônio, isso não aumenta em nada a chance de ter câncer de próstata. Agora, o hormônio no câncer já presente, ele estimula o crescimento do tumor. Então, uma das formas de regredir o crescimento, a presença do tumor, não de curar, mas de evitar o crescimento, é bloqueando os hormônios masculinos. Se faz uma castração, que geralmente é uma castração química, através de medicamentos que são utilizados para que diminua a produção do hormônio masculino e isso torna o tumor de crescimento muito mais lento. Só que isso é limitado, ele não vai durar para sempre, ele não vai. Existem células tumorais que se tornam hormônio independentes. Então existe uma série de variações hoje. O tratamento do tumor avançado cresceu, o aporte de tratamentos aumentou muito nos últimos anos. Inclusive com a introdução de quimioterápicos, que em algumas situações do tumor avançado são utilizados. Doutor, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. Só rapidamente eu gostaria de voltar quando o senhor falou sobre a retirada da próstata. Que consequências isso pode trazer? Existem algumas consequências? Sim, tem algumas consequências que o médico sempre tem que conversar com o paciente sobre isso. Independente do tratamento, seja com prostatectomia aberta, seja com prostatectomia com robótica, seja com prostatectomia, que a gente inclusive pode fazer, porque hoje a robótica é um método que existe fora de Santa Maria, mas que todos os médicos aqui podem levar os seus pacientes lá e operar se quiserem fazer essa opção, seja com videolaparoscopia, qualquer uma delas pode causar disfunção erétil, que é a dificuldade da ereção, ou perda de urina, incontinência urinária. Tá? Esses fatores complicadores dependem de uma série de situações, do tamanho do tumor, da experiência do cirurgião que está fazendo a cirurgia, de uma série de questões próprias do paciente ali, porque os nervos responsáveis pela ereção, eles passam laterais à próstata, mas existem situações em que os nervos se cruzam sobre a próstata. Então não é por falta de habilidade do cirurgião, a lesão do nervo pode ocorrer por questões próprias do paciente, e ocorreria em qualquer situação. Pode fazer com o maior robô do mundo nos Estados Unidos, que vai acontecer também. O importante é a gente saber assim, se o tumor crescer, ele destrói o nervo também. Se o tumor crescer, ele destrói a musculatura que segura a urina. O paciente vai ficar com câncer, com disfunção erétil e com incontinência urinária. Só que essas complicações num paciente sem câncer, depois da cirurgia, eu tenho como tratar. Todos os pacientes que ficam com disfunção erétil ou com incontinência têm como ser tratados. Tem como se corrigir isso. Principalmente a disfunção erétil, 100% tem solução. Ou com medicamento, ou com prótese, ou com recuperação natural do nervo, todos têm recuperação. A incontinência, existe alguns casos em que não se consegue. Mas a incontinência é um índice muito pequeno de pacientes hoje que ficam com perdas de urina. Com a técnica nova que se usa, com a boa habilidade do cirurgião, é muito raro um paciente que fique perdendo urina de forma permanente. Isso ocorre geralmente nos primeiros dias após a cirurgia e a maioria consegue ter um bom controle sobre isso. Que bom. Doutor, minutinho final. Só isso que eu vou falar agora vai ter que ser assunto, tema de um outro programa possivelmente, né? O senhor já fica convidado para retornar, mas só uma pincelada rápida nesse minuto final que nós falávamos, o senhor falava no intervalo sobre o envelhecimento, né, do homem. Eu gostaria que o senhor só desse uma pinceladinha rápida. Hoje nos congressos que a gente acompanha, que a gente vai nos Estados Unidos, o ano passado e esse ano não foi possível em função desse isolamento mundial, né, mas algumas coisas se acompanham online. Os americanos, principalmente, eles têm um cuidado dentro da urologia como da saúde masculina e do envelhecimento masculino. Isso é um papel importante do urologista lá e tem uma série de recursos hoje que a gente pode melhorar muito a qualidade de vida do homem.
O homem tem condições hoje de se manter com 80, 90 anos com boa mobilidade, com boa atividade sexual, com boa atividade intelectual. E, é claro, não existe nenhuma poção mágica que alguém vai ficar com 20 anos eternamente. Mas a gente tem que viver as nossas faixas etárias que a gente vai entrando com a melhor qualidade possível. Então converse com o seu urologista sobre isso, sobre a melhora do seu dia a dia. Algumas pessoas às vezes são diagnosticadas com depressão e na realidade não estão deprimidas, elas estão com hormônio baixo, tem que conversar sobre isso. Fazer a busca de um bom profissional que oriente você sobre isso. Bom, campanha Novembro Azul, promovendo e conscientizando sobre a prevenção e o diagnóstico, né, precoce aí do câncer de próstata e os cuidados, né, doutor, da saúde de maneira geral. Foi o assunto que nós tratamos hoje aqui. Importantes esclarecimentos, importantes informações, importantes orientações com o doutor Áureo Felipe Norberto Duarte, a quem nós agradecemos imensamente, doutor, pela presença aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Já fica convidado para um retorno, né, brevemente, para tratarmos principalmente sobre esse último tema aí que o senhor nos colocou. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado por ter também. vindo. Obrigado. Por... E assim nós vamos encerrando a edição de hoje do Saúde e Qualidade de Vida. Muito obrigado por ter estado conosco, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.